Amém, glória a Deus. Eu estou amando esse estudo, amando demais. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. As consequências do pecado traz aflição e inquietação ao pecador, interrompe a comunhão com Deus, escraviza o homem, conduz à morte eterna ou segunda morte, exclui o homem do céu sua herança. Todos necessitam de um Salvador, todos pecaram, sendo pecador como todos são. Deve o pecador reconhecer isso. Isso foi dito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu, e pode contestar quem sabe mais, sendo todos pecadores, estão todos sob condenação. O resultado de morrer no pecado, como escapar da condenação, obras não pode salvar, só Jesus pode salvar. Homem nenhum pode salvar-se a mesmo, Deus mesmo é a nossa salvação. Tudo que um homem fizer para salvar-se é debalde. Os caminhos do homem não são os de Deus. Somos salvos pela misericórdia de Deus, não por obras ou qualquer outra coisa que fizemos para merecer a salvação. Até a fé, mediante a qual recebemos a salvação, vem de Deus. Portanto, nem igreja, nem batismo, nem conduta ou qualquer outra coisa pode salvar o homem, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho para Deus. Deus mesmo já providenciou a salvação. Deus deu seu bendito Filho como sacrifício pelo pecado. Jesus já morreu para salvar os pecados, o pecador. Ele, ao morrer, levou sobre si os nossos pecados. Essa salvação é gratuita, é por graça, vem de Deus. O plano da salvação é de suma importância que o ganhador de alma compreenda bem o plano, o caminho da salvação, para poder explicá-lo claramente à alma que busca a Deus. O plano é simples, pois Deus afastou todas as dificuldades. Ele fez tudo em lugar do pecador. A parte que lhe toca é apenas aceitar a salvação consumada. E como está escrito na parábola das bordas, tudo está preparado, vinde às bordas. Mateus 22:4. A palavra de Deus afirma que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Romanos 3:23. Deus, porém, na sua misericórdia, não quer que ninguém pereça e proveu salvação para todos que quiserem Jesus. Morreu em lugar do pecador, levando sobre si o pecado do mundo. Quem quiser pode agora ser salvo mediante o Senhor Jesus Cristo. O castigo do pecado, que era a morte, o Senhor Jesus levou em seu corpo no Calvário. Os 3 passos para o homem obter a salvação. Reconhecer que é pecador. Romanos 3:23. O primeiro passo para a salvação é o homem reconhecer que é pecador. Esse passo é efetuado pelo Espírito Santo ao ver o pecador a mensagem da salvação. Versículos 16, 17 e 8. Esse reconhecimento do pecado é acompanhado de profunda tristeza por ter a pessoa vivido no pecado até agora. Atos 2:37. Compurgiram-se em seu coração. 2 Coríntios 7:10. A tristeza segundo Deus. Confiar em Jesus como seu Salvador. Aqui se trata de fé. Este é o segundo passo. Crer, no sentido bíblico, é confiar de modo absoluto, apoiando-se ou descansando plenamente sobre aquilo em que se crê. Não é como alguém pensa, um ato puramente do intelecto, mas de todo o seu ser interior. O requisito que Deus requer é crer, e nada mais crer. Honestamente, este segundo passo para a salvação inclui em si um arrependimento. O pecador, ao sentir tristeza pelo pecado, é ajudado pelo Espírito Santo, decide mudar de vida, deixar o pecado e voltar-se para Deus. Arrepender-se é andar em sentido contrário àquele que se vinha. Confessar que Cristo é o seu Salvador. Isto é decisão em si. Atos 3:19. Confessar é a pessoa declarar publicamente que aceitou o Salvador. Após crer com o coração, é o segundo passo, Romanos 10:10. É preciso confessar ou declarar que agora é crente. Nesse momento, o pecador confessa também a Deus os seus pecados, decidindo abandoná-los e recebê-lo perdão. 1 João 1:9. Portanto, o perdão depende do arrependimento e confissão. Somente o homem reconhece que é pecador e compreende que o Evangelho é a verdade de Deus para a salvação. Não adianta se ele não aceitar o Salvador.
confessando publicamente. Não pode haver crente secreto, isto é, só de coração. Quem aceita Jesus como seu Salvador tem algum desejo intenso, espontâneo de manifestar isso. Cada salvo sabe muito bem disso por experiência. A obediência do pecador a esses 3 passos resulta na salvação. Isso é infalível, operando a palavra o Espírito Santo. Crer em Jesus sem confessá-lo é covardia. Confessá-lo sem crer é hipocrisia. A importância do sangue no plano da salvação. Muita gente não entende porque as escrituras mencionam tanto sacrifício. Cruetos. Um chega até a dizer que o evangelho é uma religião de matadouro, mas o derramamento de sangue, tão enfatizado na Bíblia para expiar o pecado, tão somente evidencia a hetiodez, desde que o salário do pecado é a morte. Os sacrifícios do ateu eram imperfeitos e não podiam expiar de vez o pecado. Mas o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, com seu sacrifício no Calvário, resolveu para sempre o problema do pecado. Em cada sacrifício do ateu, o ofertante queria dizer o seguinte: eu pequei, eu mereço a morte. Outro vai morrer em meu lugar. Esses são pontos básicos concernentes ao sangue no plano da salvação. Se derramamento do sangue não há remissão de pecado, somos remidos do poder do pecado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, Deus deu sangue de animais para fazer expiação pelas almas. Esse sangue sacrificial de animais tipificava o sangue de Cristo. Esses sacrifícios repetiram-se até que veio o perfeito sacrifício. O Senhor Jesus deu o seu sangue para a remissão dos pecados. Esse precioso sangue não só prova o perdão dos pecados cometidos, mas também a purificação do pecado congênito da nossa natureza humana. Pelo sangue de Jesus que nós somos justificados dos diante de Deus. Só desse modo é satisfeita a justificação requerida por Deus. Há muitas religiões e seitas que negam a eficácia do sangue de Jesus na redenção da humanidade. É evidente que são religiões e seitas falsas. Questionário. Memorize o conteúdo deste questionário, inclusive as referências aos seus textos. Pecado é transgredir a lei de Deus. É toda injustiça, é uma dívida para com Deus. A universalidade do pecado, as consequências do pecado afastam o homem de Deus, conduz à morte eterna. Homem, nenhum pode salvar-se a si mesmo. Deus mesmo já providenciou a salvação. Os 3 passos para a salvação: reconhecer que é pecador, confiar em Jesus como seu Salvador, confessar que Cristo é o seu Salvador, que nos mostra o derramamento do sangue para expiar o pecado, desse sangue tão mencionado na Bíblia, que tipificava o sangue de animais dado por expiação do pecado no Antigo Testamento. Quais as 2 coisas estudadas que o sangue de Jesus prove para salvar o pecador? O evangelista pessoal em ação. Deus, para operar, usa o que ele quer. Até uma queixada de jumento. Se ele fez uma jumenta falar, sem dúvida, dará muita graça para você falar bastante a sua palavra. Nesse capítulo, trataremos das respostas bíblicas aos casos com que se defronta o evangelho pessoal. É na Bíblia que achamos a resposta para cada caso. Defronta o evangelista pessoal. Seja qual for a situação da alma, é preciso conhecermos bem, de preferência de memória, o texto bíblico que vamos usá-lo e explicá-lo com toda a simplicidade à alma necessitada. Os textos da palavra de Deus são quais medicamentos espirituais? São quais medicamentos espirituais para a alma? Mas é preciso que saibamos onde se encontram na farmácia divina. A Bíblia descreve o estado pecaminoso do homem como doentio. Na língua original, o Novo Testamento, a palavra salvar é a mesma que curar, o que mostra que o pecado é de fato uma doença espiritual. O obreiro pessoal, ao diagnosticar cada caso, deve aplicar a mensagem bíblica acertada. Sem isso, não conseguirá o resultado esperado, uma vez que a mensagem para o perdido não pode ser a mesma para o desviado, os duvidosos, o vencido, o aflito, o tentado, o judeu, etc. Algumas coisas que devem ser observadas ao tratar com as almas. Evite a argumentação quando tratar com pecadores perdidos. Este ponto é abordado. Muitos pecadores quererão argumentar comigo, inclusive com perguntas inusitadas e alheias ao assunto da salvação. Devo dizer que mais tarde cuidará disso. O que o pecador precisa agora é ser salvo. Pergunta desses jais são curiosas e especulativas.
e uma sempre origina outra. Se eu não puser e responder aquela pergunta, não cuidarei da salvação da alma. O resultado será o fracasso. Faça como Jesus. Quando a pergunta não for honesta, responda com outra pergunta. Dependendo a todo o custo do Espírito Santo. Ele é quem faz a obra. Somente ele pode convencer e converter. Eu não posso converter ninguém. Se o Espírito Santo não operar, não pode haver conversão. Nossa educação, conhecimento, curso e preparo não pode tomar o lugar dele ou substituir. O homem de Deus, através do século, tem sido pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo pode fazer em poucos dias o que não faria em anos de trabalho sem a operação poderosa do Espírito Santo. Se eu desejo que Deus use, que salve os pecadores, por meu intermédio, eu tenho que estar cheia do Espírito de Deus, do poder do alto. Dependa também da palavra de Deus. Ela é a garantida por Deus. Precisamos conhecer e confiar na palavra de Deus. O que dizemos nós mesmos não vai muito longe, mas aquilo que Deus diz na sua palavra, sim. Portanto, leiamos e estudamos a palavra até conhecê-la bem. Aqui estão 7 coisas que a palavra de Deus é e pode fazer. Ela é eficaz na sua ação, isto é funcional. Ela é poderosa para a salvação, ela produz fé, ela lava, ela corta, quebra isto e humilha, queima, arde e desperta. Ore muito. Ora, antes de começar o trabalho, ore em espírito durante o trabalho. Depois do trabalho, ergue o coração. Deus responde às orações. Use um pouco de versículo para cada caso. 1 ou 2 versículos bastam. Muitas receitas podem confundir um doente. Além disso, poucos versículos firmam melhor a verdade na memória do pecador. Use versículo a menos possível. Davi, muitas vezes, baseou sua fé numa única palavra de Deus. Salmo 119, 49. Neste caso, apresentamos uma série de textos para cada caso, com o fito de enriquecer o conhecimento de ganhador de almas, mas não para ser empregado todo de uma vez. Cuidaremos agora das diversas classes de pessoas. Não espere que o pecador seja salvo como você o foi. Não duvide da genuidade do fato, só porque não foi igual ao seu. Deus tem modos diferentes de agir. Você pensa que ele é limitado como nós? O perdido desculpa e excusa objeções anti-evangelho. Chamamos perdidos aqui os que nunca aceitaram o Senhor Jesus. Estritamente falando, ninguém diante de Deus tem desculpa de não estar salvo, muito especialmente após ouvir o Evangelho. A Bíblia diz que o homem é indesculpável. Ele tem inteiramente a lei da consciência e externamente a lei da natureza. Romanos 1:20. Prova que, no princípio, o homem conhecia o Deus, de acordo com Levítico 4:1. Pecados cometidos por ignorância não eram isentos de expiação. O Senhor Jesus proferiu a palavra de grande ceia que prefigura o banquete da salvação. Vemos ali a unidade, a gravidade do homem querer desculpar-se diante de Deus. Seja qual for a desculpa, evasiva, argumento, objeção, a Bíblia tem sempre a mensagem adequada. Estudemos agora algumas desculpas mais comuns do pecador. Alegações. Para mim não há solução. Deus não me aceita mais, sou o pior dos pecadores. Se esse número crescesse, o homem já venceu metade da batalha ao reconhecer esse pecador. Isto é obra do Espírito Santo. Satanás nunca diz ao pecador que ele é pecador, a não ser para acusá-lo. Isaías 1:18. O Senhor mesmo quem vos fala nas palavras dele. Assim diz o Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Mateus 1:13. Se fôssemos justos, Jesus não teria vindo ao mundo, pois não precisaríamos de Salvador nenhum. Logo, ele veio para salvar pecadores. Notai que ele viveu entre pecadores, foi chamado amigo de pecadores, recebeu pecadores e morreu entre 2 deles. Lucas 19:10. Pensar em um instante não significa perdido no sentido pleno da palavra. Se você está perdido mesmo, então é a você que Jesus procura para salvar. Ninguém é demasiadamente ruim para ser salvo, a ponto de dizer, este não serve. João 6:37. Notai a palavra do Salvador. Todos que vêm a mim. Isso quer dizer todos mesmo, inclusive você. Quando Deus diz todos, não exclui ninguém. Vê também a palavra exclusiva todos.
Portanto, Deus não rejeita pecador, nenhum que venha a Ele em busca de perdão e salvação. Fala deste assunto. Esta religião é muito fina para mim. Vou regenerar-me primeiro. Tudo que o homem fizer de si próprio para melhorar sua situação espiritual só serve para piorar as coisas. O homem jamais melhora o seu estado espiritual à parte de Deus. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, de Ló, assim será no dia em que o Filho se manifestar. Isso mostra que o mundo por si mesmo não vai melhorar. Mateus 9, 12, 3, perguntão, procura-se um médico depois de curado, ou quando estamos enfermos? Lucas 15, 15, 22, em que condições chegou o filho pródigo à casa do pai? Era bom o seu estado? Além de transgressor e rebelde, sua situação em geral era das piores, como o pai recebeu? Mateus 6, 33. A primeira coisa a fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deve-se fazer, em primeiro lugar, aquilo que Deus recomenda que deve ser feito. Quando Jeremias 13, 23, se o Senhor não pode mudar o seu aspecto externo, que é de natureza material, quanto mais transformar o seu estado espiritual, que integra outra esfera muito mais elevada. 1 João 1,7, remédio para debelar o pecado só se encontra em Deus. Veja também Jeremias 2,22. Se o Senhor tivesse recursos próprios para dominar o pecado, Deus não teria feito o que fez. Dar o seu bendito filho para morrer pelo pecador. Quando eu sentir vontade, procurarei um crente. Toda religião é boa, eu sendo sincero, é o que importa. Há muita coisa na Bíblia e no meio evangélico que não consigo entender. Terei de abandonar muitas coisas que aprecio, inclusive meus amigos. Já sou filho de Deus, Deus é amor. Vou ser perseguido, zombado, observado e visado. Hoje não, mais tarde. Não vejo necessidade de ser crente, creio que Deus procura sempre fazer o bem. Acho que se eu me tornar crente, não ficarei firme. Conheço muitos crentes errados e hipócritas, por isso não vou ser crente. Quando eu morrer, Deus que faça comigo o que Ele quiser. A salvação é somente após a morte, não devo preocupar-me com isso. Eu tenho notado que Deus age de modo cruel e injusto para com a humanidade. Que devo fazer para me salvar? Nasci na religião de meus pais, portanto já tenho a minha religião, nela quero viver e morrer.